dando continuidade, né? Vamos para o módulo 3, que refere-se à cromatografia, né? Métodos e técnicas de cromatografia e potenciometria, tá bom? Dando continuidade, né? Continuando assim, a cromatografia moderna, né? Ela começou com um botânico russo, né? Ele usou, como é que foi esse procedimento? Ele usou uma coluna empacotada contendo carbonato de cálcio como fase estacionária para preparar os pigmentos coloridos do extrato de plantas. Fase móvel, ele utilizou o éter de petróleo, né? Sim. Aí no caso, basicamente seria essa prerrogativa. Tá aqui, carbonato de cálcio, a mistura de pigmentos, e ele observou nessas várias compartições que são formadas. Esses pigmentos são separados, né? E se você for analisar da palavra cromatografia, é a combinação das palavras gregas chroma, cor, né? E grafite, escrever. Houve um baixo interesse nesta técnica até 1931, quando a cromatografia foi introduzida como uma técnica de separação bioquímica, tá bom? Observou-se, né, a importância de separações cromatográficas líquido-líquido, lidera o desenvolvimento da teoria das separações cromatográficas. Se fôssemos fazer uma analogia, iria ser mais ou menos nessa linha. O processo cromatográfico pode ser comparado a um grupo de abelhas e moscas sobrevoando uma certa região. Ao passarem por uma flor, espera-se algum efeito sobre as moscas e abelhas, tá certo? Então, automaticamente, quando ele passa por uma flor, espera-se alguns efeitos sobre as moscas e abelhas. Tranquilo. Já o processo cromatográfico pode ser comparado, né, como você já sabe, a essa prerrogativa, e para uma mesma mistura, a simples troca da fase estacionária pode ser suficiente para alterar completamente a ordem de eluição de componentes da mistura. Então é o seguinte, só o fato, né, de você trocar a fase estacionária, essa troca pode ser suficiente para alterar completamente a ordem de eluição de componentes da mistura, tá? Fase estacionária, tá aqui os analitos. Para uma mesma mistura, a simples troca da fase estacionária pode ser suficiente para alterar a ordem de eluição. Tranquilo, professor, isso aqui eu já entendi essa prerrogativa. Introdução. A cromatografia ela opera com o mesmo princípio da extração, né? Porém, uma fase é fixada no local, enquanto a outra fase se move por ela. Então, nós temos uma fase fixa e uma fase móvel, né? A separação de misturas por interação diferencial dos seus componentes entre uma fase estacionária, líquido sólido, e uma fase móvel, líquido gás, tá bom? Basicamente é assim que se representa, tá ok? Fase estacionária, líquido sólido, e a fase móvel, líquido gás. Uma das frases mais famosas, né, é sobre esse método. Fala assim: como raio de luz no espectro, os diferentes componentes de uma mistura de pigmentos, obedecendo a uma lei, são resolvidos na coluna e podem então ser qualitativamente e quantitativamente determinados. Eu chamo essa preparação de cromatograma e é o método correspondente ao método cromatográfico, tá? Essa aqui é uma frase que eles informada, tá ok? Que é referente aos componentes, né, de uma mistura de pigmentos, né? Observa-se que estão resolvidos em uma coluna. E a partir desse processo você consegue determinar se tem e determina a quantidade. Tudo bem. Aí nós temos a fase móvel, né, que é o solvente que percorre a coluna. Então esse solvente, né, quando o móvel é líquido, nós chamamos de cromatografia líquida. Quando ele é gasoso, cromatografia gasosa. Então a fase móvel líquida, cromatografia líquida. Quando é gasosa, cromatografia gasosa. Já a fase estacionário, fixada dentro da coluna, é normalmente um líquido viscoso.
que cobre o interior de um tubo capilar ou a superfície das partículas sólidas empacotadas dentro da coluna. As próprias partículas sólidas podem ser, tá certo? Essa fase estacionária, tá bom? Então nós temos a cromatografia, fase estacionária, planar ou em colunas. A cromatografia em colunas, como vocês observam, né? Eu tenho aqui a coluna recheada, nós temos o detector, tá certo? E é feito um gráfico, né, representando a parte do sinal e em função do seu tempo. Eluição em cromatografia. Você escutou que eu falei o termo eluição? Eluição é um processo de lavagem dos solutos pela fase móvel. Então, nesse processo de lavagem do soluto pela fase móvel, é o processo de eluição. Eluente é a fase móvel. Eluato é a fase móvel que deixa a coluna, tá? Então, eluição é você lavar, né, esse soluto pela fase móvel. Não esquecendo, quando a fase móvel é líquida, cromatografia líquida. Quando a fase móvel é gasosa, cromatografia gasosa, CG. No caso, a cromatografia gasosa, a fase estacionária pode ser, né, sólida, cromatografia gasosa, gás sólida, CGS. Ou, né, quando é líquida, cromatografia gasosa, gás líquida, CGL. Tá bom? Quais são as características da cromatografia a gás? Alto poder de resolução, a análise de muitos componentes de uma única amostra, a sensibilidade, né, ele capta 10-12 gramas, né, ou seja, um picômetro, pequenas quantidades de amostra, análise quantitativa, né, pode ser em picograma até miligramas. Quais são as limitações que essa cromatografia a gás ela refuta? São substâncias voláteis e estáveis termicamente, ou formar um derivado com essas características. Requer preparo da amostra, ou seja, interferências e contaminações. Tempo e custo elevado e eficiência qualitativa limitada. Características da cromatografia a gás. É uma das técnicas de análise de mais uso. É utilizada para separar e quantificar diversos produtos, podendo também ser usado como técnica de identificação em casos especiais, principalmente quando acoplada, né, a um M, tá certo? Ou a outro detector qualitativamente, tá? Com relação à temperatura, a cromatografia gasosa isotérmica, a temperatura da coluna permanece constante durante a análise. E a cromatografia gasosa com a programação de temperatura. Você observa a variação linear ou não, né? Melhora a separação, diminui o tempo de análise, temperaturas menores, solutos mais voláteis, temperatura maiores, solutos menos voláteis. Mais simetria nos picos, melhor detectabilidade. E essa amostra é composta de substâncias com grandes diferenças em seus pontos de ebulição. Fechou. Basicamente, né, um esquema é esse, né? Nós temos a fonte de gás de arte, como determinado aqui na FUN 1. Nós temos um sistema de injeção, que é esse item 2 aqui, tá certo? Da amostra em microlitros. Nós temos o item 3, que é a coluna cromatográfica, como vocês observam aqui. Nós temos o item 4, que é o sistema de detecção, ele vai detectar. E temos o item 5, que é o amplificador de sinal. E o item 6, que vai registrar esses picos de absorção. O aparelho basicamente é isso aqui, né? É de cromatografia a gás. Lembrando que o gás de arraste, ou seja, o gás que é a fase móvel, né? Então, são os gases mais usados para esse processo. O gás de nitrogênio, hélio, hidrogênio e argônio. Beleza, eles não devem interagir com o recheio da coluna. Tem que ser compatível com o detector e tem que ter alta pureza, né, em água ou hidrocarboneto.
Controlador de vazão e pressão, né? Manter a vazão do gás de arraste constante durante todo esse processo de análise. No processo de injeção, vocês recordam o processo de injeção, que esse item aqui, ó, o gás de arraste, lembra agora do processo de injeção, que é o item 2. Gerar banda única e estreita, tempo e volume, quantidade de amostra não deve ultrapassar a capacidade da coluna, ser reprodutivo e aquecimento para a vaporização total da amostra. A seringa ou válvula, no caso de líquidos, seríctas, temperatura maior do que o ponto de ebulição, dos componentes menos voláteis. Divisor de amostra, né, em microvolumes e microlitros, e válvula de amostragem. No caso aqui, a gente não pode esquecer das colunas cromatográficas, tubos, como vocês observam, densamente empacotados, com fases estacionárias de material uniforme, finamente dividida ou com suporte sólido, que é recoberto com uma fina camada de fase estacionária. Essa parede interna capilar recoberta com uma fina camada de fase estacionária, né? Superfície interna capilar coberta, tá certo? Por um filme fino de um material suporte adsorvente com tetradiatomácea, sobre o qual a fase estacionária líquida encontra-se dispersa. Item D, a parede do capilar é coberta apenas com uma camada de solvente, que é a própria fase estacionária, tá bom? Não esquecendo que os detectores precisam de uma certa seletividade, né? Responde apenas uma classe de substâncias, detectores seletivos. Sensibilidade, mudança na resposta do detector em função da quantidade detectada, ruído, deflexões da linha da base, né? No caso são os efeitos eletrônicos desse sistema de detecção. Quantidade mínima detectável, né? Depende dos parâmetros que estão relacionados à coluna, entre 10 a menos 8 a 10 a menos 12 gramas. Há uma razão entre a maior e menor concentração, que é a faixa linear dessa análise. E outras características: não sofrer, tá? Vazão de temperatura, ser resistente às condições de trabalho. Turma, basicamente, né, as prerrogativas que regem a cromatografia são essa. Vamos só evidenciar alguns itens cromatográficos, como vocês observam. Vimos, agora vamos para a potenciometria. O que é potenciometria? A definição de potenciometria é o uso de eletrodos para medir potenciais elétricos que fornecem informações químicas. Emprega a diferença de potencial elétrico na ausência de corrente elétrica significativa, tá? Então, definição é o uso de eletrodos para você medir potenciais elétricos, né, que fornecem informações químicas. Ele faz-se necessário que a diferença do potencial elétrico na ausência de corrente elétrica significativa. Tudo bem, continuando nessa prerrogativa, os métodos potenciométrico medem o potencial da célula, isto é, a diferença do potencial entre dois eletrodos, que no caso é o eletrodo indicador e o eletrodo de referência, mergulhados numa solução a analisar, solução do analito, através da qual não passa corrente elétrica. O valor da intensidade de corrente é praticamente nula. E o que é esse eletrodo indicador, né? O que é um eletrodo indicador? O que é um eletrodo de referência? O eletrodo de referência é o eletrodo em relação ao qual se mede o potencial do eletrodo indicador. Então, olha bem, é o eletrodo em relação a qual se mede o potencial do eletrodo de indicador. Então, ele vai servir, tá certo? No caso, medir o potencial do eletrodo indicador. O seu potencial é conhecido, constante e completamente independe da composição da solução do analito. Então, o eletrodo de referência é aquele em que o seu potencial ele é constante, tá certo? Ele já é conhecido, é constante, ele não depende da composição da solução do analito, tá? Então, esse eletrodo de referência, ele tem a inferência de medir o potencial do eletrodo indicador. O que é o eletrodo indicador, né? O eletrodo cujo potencial se mede. Então você mede o potencial dessa solução e a sua resposta depende da concentração do analito. O seu potencial é proporcional ao logaritmo da concentração do analito. Em resumo, o eletrodo indicador, tá certo?
é o potencial que você vai quantificar, e a resposta que você tem depende de quê? Da concentração que esse analito te forma. Célula potenciométrica. O eletrodo de referência constitui a semicélula da esquerda, enquanto que o eletrodo indicador e a solução do analito constituem a semicélula da direita. Tá bom? Então, vamos lá. O eletrodo de referência, aquele que você já sabe, potencial, é a primeira célula à esquerda. Enquanto que o eletrodo indicador, aquele que você vai determinar o potencial, né, e aí a solução do analito, encontra-se à direita. O terceiro componente desta célula é a ponte salina, que evita que a solução do analito se misture com a solução do eletrodo de referência. Então a ponte salina ele tem essa função, evitar que a solução do analito se misture com o eletrodo de referência. Pela convenção, a IUPAC, o eletrodo de referência é sempre tratado como ânodo. Tudo bem? O eletrodo de referência é o ânodo. Então, célula potenciométrica ou galvânica, está aqui, né, o eletrodo de referência. E o eletrodo se quer determinar o potencial, tá? Eletrodo de referência é o eletrodo indicador. Então tá aqui, se você observar, outra visão da figura 1, o conjunto envolvido pela linha tracejada é considerado agora como eletrodo de referência, imerso na solução que contém um analito. Mesmo procedimento, o eletrodo de referência, que é o ânodo, então o cátodo é o eletrodo indicador, que você vai determinar o potencial dele, certinho? Basicamente, turma, essas informações, né, dito aqui, é o eletrodo de referência de prata. O fio de prata, entrada de ar para permitir a migração de eletrólitos através da ponta grossa, então tá aqui, tem que ter entrada de ar. Solução saturada de cloreto de potássio e também cloreto de prata. A pasta dentro, essa pasta aqui é de cloreto de prata. A solução um pouquinho mais escura é a solução de cloreto de potássio, né? Cloreto de potássio sólido, mais alguns cloreto de prata. E a placa porosa conta com o meio externo, tá? Então, para calcular o potencial da célula é o potencial do eletrodo de indicador menos o de referência, mais, tá certo, o potencial quando você junta os dois, tá? Basicamente isso, tá? Então, turma, foi muito bom. No módulo 3, tá ok? Espero que eu tenha contribuído para a aprendizagem de vocês. Tudo bem? Até mais.